Presidente, qual a avaliação que o Tribunal de Contas da União faz do uso da tecnologia no governo? O Tribunal de Contas da União, que tem essa missão dificílima de acompanhar a aplicação dos recursos públicos federais em todas as políticas públicas em nosso país, não poderia fazê-lo de forma competente se não tivesse dado, desde o início dos seus trabalhos, atenção à análise de dados, à incorporação de novas tecnologias na área da informação, principalmente depois de 2009, quando o TCU começou a estabelecer um diagnóstico sobre a situação da TI no governo federal. Essa condição nos legou resultados importantíssimos para que pudéssemos hoje estar numa condição de poder propor ao país avanços na área da prestação dos serviços públicos, na aplicação dos recursos de origem federal, principalmente com essa visão que nós temos de saber exatamente como esses recursos estão sendo aplicados, quais as avaliações que fazemos sobre o futuro dessas aplicações e, acima de tudo, que benefícios essas políticas estão trazendo efetivamente para os cidadãos brasileiros. Ou seja, hoje nós estamos entendendo que, além desse trabalho de rotina que fizemos, com várias auditorias, com vários eventos, buscando conhecer melhor, portanto, o estágio da TI no governo federal, nós estamos buscando agora induzir o governo federal para que essas ações possam melhorar à luz dos conhecimentos novos que estão chegando, das ferramentas novas que estão sendo produzidas a nível mundial e também dentro da nossa própria casa, para que possamos entender que o Brasil não pode mais continuar sendo um país que saiu da área de país analógico, ou do tempo de país analógico, para um país considerado país eletrônico, que não chegou lá, porque nós sabemos que a solução desses problemas todos, essa condição de previsibilidade, essa condição de capacidade de análise dos gastos públicos de forma tempestiva, isso só acontecerá na medida em que todos entendamos, governo federal, governos dos estados, prefeituras, iniciativa privada, todos entendamos de que o país precisa rapidamente passar para a era de país 100% digital. Esse, sem dúvida, é o passo que nós precisamos dar imediatamente, porque estamos vendo que aqueles países que adotaram essa postura há tempos atrás estão, de fato, na dianteira, não só em relação aos processos de desenvolvimento econômico e social, mas também estão na dianteira em relação ao respeito à cidadania. Então, é isso que nós buscamos, fortalecer a nossa democracia através da melhor aplicação dos recursos públicos. Isso só virá com a incorporação imediata de avanços tecnológicos que estão hoje à nossa disposição e que há 2 anos não existiam. Então, o TCU foi pioneiro nessa busca de introduzir nos seus métodos de trabalho essas técnicas que são revolucionárias, não só para o que fazemos, porque nós sabemos que a TI é a alma do nosso negócio, mas nós sabemos também que a TI é a única ferramenta que poderá fazer com que o país seja um país transparente, fazer com que esse país respeite cada vez mais os avanços democráticos e que o país possa ter políticas públicas efetivas e serviços públicos à altura das demandas dos nossos cidadãos. Presidente, nesse diagnóstico, nesse uso correto dos recursos públicos, o governo aprendeu a contratar a tecnologia da informação? O que ainda está faltando? Os métodos de contratação que nós temos no Brasil, eu diria que são métodos já ultrapassados, principalmente para essa área de TI. Mas o Tribunal de Contas, que é um órgão que busca a inovação acima de tudo, tem avançado nessa perspectiva, até porque vários acórdãos têm propiciado a que a administração pública federal possa encontrar mais agilidade na contratação desses serviços de TI. E, ultimamente, nós estamos entendendo que, através da postura na direção de um governo 100% digital, com o uso de ferramentas preditivas e que já estamos aplicando, com essa perspectiva de análise de dados, de machine learning e também dessa perspectiva que temos da análise semântica de textos, que são tecnologias que estamos incorporando ao nosso dia a dia, nós temos certeza de que, em breve, essa legislação brasileira, que todos consideram complexa e que muitas vezes bloqueiam processos de empreendedorismo ou de desenvolvimento,
nós entendemos que, num futuro muito breve, o Tribunal de Contas da União vai sinalizar para o Brasil de que nós vamos avançar muito mais rapidamente, adotando ferramentas modernas na área de tecnologia da informação, que vão nos permitir também avanço na área do direito administrativo, também na área do direito contratual, enfim. Quer dizer, nós queremos que agora o Brasil passe a dispor de ferramentas que possibilitem a agilização do desenvolvimento econômico nacional. Então, nós queremos que essas ferramentas, de certo modo, promovam aquilo que nós estamos buscando há muito tempo, que é uma economia produtiva. E essa economia produtiva só virá com a adoção desses novos métodos. O combate à corrupção só virá efetivamente através da adoção desses mecanismos que trarão mais transparência à aplicação dos recursos públicos e trarão também muito mais dinamismo. Ou seja, na medida em que avancemos nessa direção, nós vamos conseguir, quem sabe, diminuir os custos das operações estatais em todas as áreas. Nós vamos conseguir fazer com que o cidadão sinta que, de fato, nós temos um Estado nacional que está à disposição do cidadão e não o contrário, o cidadão sempre à disposição do Estado. Enfim, nós vamos acabar definitivamente com os carimbos e com os cartórios que eu tenho certeza que estão atrapalhando há muito tempo a vida nacional. Presidente, do lado do Estado, então, tem essa constante orientação do Tribunal de Contas sobre como melhor proceder. O que as empresas privadas podem fazer para isso também ser um relacionamento mais produtivo? O Tribunal está consciente que essa decisão, para que cheguemos a uma condição de país 100% digital, não pode ser só com as ferramentas ou com os instrumentos à disposição do poder público. Nós queremos que a sociedade entenda que, nessa fase, não basta ter aquilo que tínhamos na perspectiva de se ter um governo eletrônico, que seria a coparticipação. Nessa fase, nós exigimos que o Estado entenda e a sociedade brasileira, inclusive a iniciativa privada, entenda que temos que ter agora o co-compartilhamento. É exatamente através desses novos canais de comunicação, dessa interação, eu diria, mais direta com a sociedade, que nós vamos conquistar os avanços que nós estamos buscando, inclusive sobre a qualidade de vida no Brasil. Presidente, o próprio Tribunal de Contas tem uma iniciativa nessa questão da tecnologia, um projeto Brasil 100% digital, que já foi iniciado no ano passado e me parece que haverá uma continuidade. Qual é o objetivo desse movimento? Olha, o objetivo desse movimento é fazer com que o governo brasileiro, com que os estados brasileiros, os municípios brasileiros entendam que o que nós estamos buscando é para facilitar a vida nacional, é para facilitar a vida dos gestores públicos, é para facilitar a vida dos usuários dos serviços públicos que estão no Brasil muito degradados. Então, o que nós queremos é que a sociedade entenda que a posição do Brasil hoje, nesse ranking mundial, em relação a um governo 100% digital, é uma posição extremamente desconfortável. Nós ocupamos a 57ª posição. A Coreia, por exemplo, que é um país que enfrentou enormes dificuldades há bem pouco tempo, que não tinha condições de oferecer alimentos para a sua população, hoje é o país que ocupa o lugar número 1 nesse ranking. Então, eu quero dizer que a Estônia é outra condição que nos estimula a buscar avanços nessa área, porque era um país que saiu da cortina há pouco tempo e que entendeu que lá era muito mais fácil, mais rápido e mais barato para que a economia pudesse trazer oportunidades para todos se o país avançasse nessa direção. E hoje lá, cada cidadão só precisa uma coisa, não esquecer o seu nome, porque as outras coisas já foram resolvidas, ou seja, nós não precisamos ficar enredados numa época de país eletrônico com um planejamento de dados, porque agora o Tribunal de Contas da União, por exemplo, não quer ficar mais escravo dos dados custodiados, porque isso demandava tempo. Veja a situação da Petrobras. Há mais de 12 anos que estamos numa luta difícil para conseguir as informações que nós precisávamos para a fiscalização de estatais como a Petrobras. Então, se tivéssemos um governo digital, nada disso seria mais necessário, até porque nós sabemos que chegaremos primeiro do que aqueles que muitas vezes tentaram usar indevidamente os recursos do Estado Nacional. Então, eu acho que nós precisamos avançar rapidamente, porque vamos assim evitar os males do passado,
os males do presente que estão degradando a administração pública no Brasil e também a vida nacional, porque é só através da transparência, da velocidade das informações que virão com esses mecanismos novos que são incorporados na medida em que adotemos essa postura de país 100% digital, porque é o caminho mais curto para que não tenhamos mais a burrice ocupada no Brasil. Presidente, o TCU de muitos anos, através de acordos, de fiscalizações, vem orientando aí a postura do governo, surgiram instruções normativas sobre contratações e, mais recentemente, legislações a respeito da abertura e do compartilhamento de dados. Isso, o senhor acredita que isso terá uma implementação tranquila ou ainda faltam alguns instrumentos ao governo para que isso seja realidade para as pessoas e para, como o senhor mencionou, até para termos uma fiscalização de qualidade melhor? Olha, o Brasil, num determinado momento, deu passos significativos para que esse novo momento da tecnologia da informação fizesse parte da vida de todos os brasileiros. Mas o que notamos é que, por mais de 15 anos, há uma certa letargia em relação às ações nesse setor e o que nos entristece, por exemplo, é que nós não temos hoje uma conexão de todas as escolas brasileiras com a internet, não temos uma banda larga verdadeira, porque aquela que os brasileiros pagam como se fosse uma banda larga 4G, não chega a 1G. Então, nós não podemos mais aceitar que as agências reguladoras passem a ficar como espectadores desse quadro nacional, porque é um quadro de atraso. O Brasil precisa fazer esforços gigantescos para que o nosso país, nessa área, eu diria, das possibilidades de acesso de dados através de bandas mais largas, que isso seja uma realidade de hoje e que não seja uma realidade do futuro, porque isso já é uma coisa comum em todos os países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, nós não podemos aceitar que as mesmas empresas que estão prestando esse serviço aqui no Brasil, aqui possam estar nos enganando. E que lá fora eles não são capazes de fazer isso, porque os mecanismos, eu diria, de fiscalização e de controle nessa área por parte das agências em cada país com essa responsabilidade são muito efetivos. Então, nós precisamos fortalecer esse sistema de agências reguladoras no país através do nosso trabalho, das nossas auditorias e das nossas ações, até porque nós não aceitamos mais fazer apenas auditorias de legalidade, de conformidade, porque atuamos durante esse tempo inteiro com regras muito críveis, com regras até eficientes, mas que já respondiam a problemas do passado. Ou seja, nós precisamos agora ser muito mais proativos. A sociedade já nos exige isso. O governo já também precisa desses resultados para que as políticas públicas possam ser melhoradas, mais bem implementadas, mais efetivas. Então, eu acho que o Brasil precisa entender que, com a chegada agora, né, dessa nova tecnologia, que é também uma revolução nessa área da transmissão de dados em relação aos derivados do grafeno. Nesse momento em que nós vamos ter avanços significativos com as mídias todas que estão chegando, principalmente à base da realidade virtual, ou da realidade mista, ou da realidade aplicada. Nós precisamos entender que, com essa fase cognitiva que está chegando da informática, nós vamos ter, de fato, instrumentos, ferramentas, possibilidades que não eram pensadas há 2 anos atrás. Mas o Brasil não pode ficar nessa distância muito grande desses países avançados que já estão fazendo uso dessas novas ferramentas e com a situação que temos hoje, que muitas vezes na capital da República nós temos zonas de sombra ou ainda não se tem acesso em alguns lugares da capital à banda larga 4G. Então, muitas cidades do mundo já estão trabalhando com a banda 5G. Então, vejam que é um momento em que nós temos que demonstrar essa total indignação com essa situação no cenário brasileiro. Então, eu acho que não é mais possível aceitar isso e o tribunal está disposto a fazer a sua parte, a envidar esforços, a desenvolver tecnologias, a gerar novos algoritmos para que as políticas públicas possam ser mais bem acompanhadas, eu diria on time e, acima de tudo, para que o cidadão possa interagir mais conosco, porque não tem controle mais efetivo do que o controle social. E é isso que nós buscamos através do uso dessas novas ferramentas que estão à disposição dos brasileiros e que estão mudando, seguramente, todas as atividades humanas sobre a Terra.
Presidente, em outubro, Brasília vai sediar um encontro grande internacional, um encontro global de tecnologia da informação, com empresas do Brasil e do exterior, inclusive atores relevantes de países importantes, como o senhor mencionou, gente que está na fronteira da tecnologia. Qual é a mensagem que é importante aproveitar um lugar como esse? Que mensagem é importante deixar? Olha, eu acho que esse evento vem em boa hora para o Brasil. Eu sei da importância do que tem acontecido no mundo depois da realização de eventos dessa magnitude, dessa abrangência, e eu acho que seria uma boa hora para que nós nos uníssemos todos, governo, iniciativa privada, governos nos estados, governos municipais, para que nos capacitássemos para esse momento que já chegou. Então, nós temos que apenas incorporar esse conhecimento que já está à nossa disposição, muito mais por decisões de capacidade de iniciativa de cada gestor, muito mais por visão que temos da necessidade e da importância disso para a transformação dessa realidade brasileira numa realidade, eu diria, muito mais promissora para todos os cidadãos, porque sem esse tipo de atitude, seguramente pagaremos muito caro por esse atraso. Então, não é mais possível aceitar isso, até porque sabemos que sem o uso de tudo isso, desses instrumentos que estão à nossa disposição, nós não chegaremos à condição de país verdadeiramente democrático, nós não chegaremos à condição de país verdadeiramente desenvolvido, porque as desigualdades regionais vão continuar, e nós não chegaremos a essa condição de país que quer, de fato, ver uma qualidade de vida muito digna para todos os seus cidadãos. Então, eu acho que é isso que nós pretendemos, numa oportunidade como essa, estabelecer esse diálogo, incorporar esse conhecimento que já existe lá fora, fazer com que também eles entendam que nós estamos buscando desenvolver esforços nessa direção e para que haja esse caminho novo, que, de fato, que é um caminho construtivo, que é o caminho do desenvolvimento, que é o caminho da cooperação, principalmente a cooperação internacional. Então, entendo que esse momento será muito significativo para que ampliemos tanto a cooperação vertical como a cooperação horizontal, e é dessa forma que nós vamos buscar a fazer com que todos entendam que esse não é um desafio apenas para o poder público, esse é um desafio para todos, para a iniciativa privada e para a sociedade. E eu tenho certeza que, através dos mecanismos de mobilidade que hoje o poder público e o Tribunal de Contas da União já colocam à disposição de todos os cidadãos brasileiros, nós podemos interagir muito mais fortemente e construir esse futuro. Presidente, recentemente saiu mais uma norma, um decreto nesse caso, referente a compartilhamento de dados no governo, e especialmente de forma que o cidadão não precise entrar várias vezes prestando a mesma informação que o Estado já tem. Qual a importância desse tipo de instrumento e de que maneira o TCU entende que isso colabora com o Brasil? O TCU, ao fazer o seu planejamento estratégico, buscou entender que o que estamos fazendo aqui não é apenas para a nossa instituição, é para a sociedade brasileira, é para o Brasil e, quem sabe, até como exemplo para outros países do mundo. Então, ficamos felizes em ver não só o entendimento do governo federal em acolher e aceitar as nossas propostas desde o início do ano passado, mas principalmente pelos eventos que juntos realizamos em relação a essa possibilidade de termos um país 100% digital. Essa é uma construção que, de fato, tem que ser a muitas mãos. E é muito importante que tenhamos essa interlocução permanente com o nosso público-alvo, no caso, essa responsabilidade que temos com a área federal no Brasil. Então, por diagnóstico que fizemos já anteriormente, nós percebemos que mais de 62% ainda das instituições federais no Brasil ainda não conseguiram conquistar aquele patamar de avanços na área da gestão de TI. Então, há uma necessidade de um esforço ainda maior pelo governo federal. Mas, por sorte, tivemos também essa possibilidade, através dessa indução que o TCU tem promovido nessa direção, é que o governo federal, ainda no ano passado, exarou 2 decretos importantes que vieram a contribuir para esses avanços significativamente. E agora, o governo que chega tomou uma atitude, eu diria, extremamente proativa, eu diria, muito competente, porque o decreto que veio agora, já nesse governo, nos mostra que
o governo está disposto a trabalhar com dados abertos, está disposto a fazer o compartilhamento de dados, que é o que caracteriza não só entre as instituições públicas, mas é o que caracteriza um país que está caminhando na direção de um país digital, é esse co-compartilhamento com a sociedade. Então, estou muito feliz em ver agora esse último decreto, porque ele é, de fato, um decreto revolucionário. Nós não seremos mais escravos dos dados custodiados. Nós vamos poder, efetivamente, trabalhar com dados abertos, plataformas abertas, e essa é uma revolução também para o controle social. Então, eu acho que, nesse momento, o TCU está entendendo que os seus objetivos estão sendo passo a passo conquistados, mas nós precisamos avançar mais e mais rapidamente nessa direção de país 100% digital, e é por isso que, antes desse grande evento, nós vamos realizar mais um evento em conjunto com o governo federal, com os estados, com os municípios, com a sociedade, com a iniciativa privada, buscando os meios e métodos para chegarmos a um país 100% digital.